Wow. Ooh, it'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, got it! 0.2 of a second to go. Stash. Olá, Nação Pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o seu podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Então hoje, episódio 41, em homenagem a quem? Garrett Temple. Mentira, eu tô de brincadeira, porque a gente vai falar de coisa não tão boa e coisas relativamente boas, né? Então a gente vai discutir bastante aqui sobre essa sequência de jogos que a gente está gravando aqui depois da trade deadline, antes do jogo contra o Cavs, e a gente no último episódio gravou após o jogo do Cavs. Então a gente tem aí, a gente tá dentro desse range aí que o Cavs abriu e fechou essa sequência, né? Então, para isso, né, eu vou trazer aqui meu parceiro aqui de sofrimento, o cara que, se eu tivesse falado aqui qual que seria desses últimos 12 jogos aí, ele ia falar que ia dar pelo menos 40%, e nem isso a gente chegou. Fala aí, Rafa, manda um oi pra galera. Fala, pessoal, fala, Gilson, beleza? Pois é, vocês aí. Eu fui otimista no último episódio, hein? Fui otimista, pra vocês verem, todo mundo foi, né? Então, tanto eu quanto o Gilson e o Ivan, a gente foi otimista no último episódio. Ninguém imaginava 10 derrotas seguidas, mas Josuélito neles agora, hein? Agora temos Josuélito, nossos problemas estão sanados. E, pra vocês verem, pô, eu não sei vocês, mas infelizmente, eu achei que o Lakers mandou bem na deadline, hein? Se vocês quiserem ver aí qual que é a opinião do pessoal aí, opinião de outros times e outras coisas também. Teve Super Bowl aí também, né? Então teve o Pro Bowl, que foi, ó, grande bosta. Então vocês podem ver tudo isso daí no Fumble na Net também. Tem futebol, tem beisebol, se alguém curtir isso aí, eu não entendo nem as regras direito. Tem outros times da NBA também, então eu dei uma passadinha lá, admito, hoje, para dar uma olhada lá. Não gostei nada, porque a maioria das coisas que eu ouvi lá, dos podcasts que eu ouvi o comecinho, e tinha acho que 2 matérias que eu dei uma olhadinha também, o pessoal tava contente com a trade deadline dos times, né? Então não sei se me identifico, mas vale lá passar no Fumble na Net, muito bom. E lembrando que o nosso podcast também vai estar aqui no Pelicanos no Brasil também, no YouTube, se você preferir ouvir no YouTube, chega lá, dá um grau lá. Opa, o cara tá muito eficiente, meu amigo. Tá doido? Tá mais eficiente que 10 derrotas seguidas aí do nosso Pelicano. A gente vai falar muito disso aí, cara. Mas, além disso, né? Além dessa eficiência aí que o Rafa falou, né? Você também pode encontrar nosso episódio aí no Pelicanos do Brasil e nos outros agregadores aí que você achar melhor. Tudo bem? Tá, só para antes da gente começar a nossa pauta, né? A gente também vai falar um pouco aí do Zion All-Star, que infelizmente não vai jogar, e vai falar bastante aí do Josuélito, ou Joselito, ou sei lá como é que a gente vai chamar, né? E o impacto de todas essas movimentações aí na nossa campanha. Então, gente, bora para nossa pauta? Pois é, gente, olha, a gente mal sabia que no nosso último episódio a gente tinha acabado de perder o primeiro jogo de 10 que iam se seguir, né? Então foi realmente uma sequência aí muito, muito complicada, né? Sofrendo aí principalmente pela ausência do Zion, né? Que se machucou no jogo contra o Philadelphia. Também o Ingram, que demorou muito para voltar, né? Voltando naquele esquema aí mais ou menos e tudo mais, e a gente já sobrevivendo aí de CJ McCollum, Jonas Valanciunas
e acabamos não conseguindo ter forças realmente para superar. Sobrevivendo de sacanagem, eu diria. É verdade, mas nem todo dia é dia de sacanagem, Rafa. Justo. Então, gente, assim, só para animar para vocês, né? A gente vai fazer um ping-pong aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar o jogo, quando que foi o jogo. Aí, um de nós vai falar o que achou do jogo em uma palavra. Justo? Vamos 3 palavras no máximo, porque 3. tem um nome e sobrenome de jogador para alguns jogos aí que infelizmente me dói a coluna de pensar, mas tudo bem. Pra falar a verdade, tem muitos aqui que eu até esqueci, porque era um sofrimento era muito grande. Nossa, mas o primeiro estágio é a negação, né? Vamos lá, então. Primeiro jogo, né? Jogando em casa contra o Miami Heat. Tomamos uma sova de 124-98. E aí, Rafa? Que define esse jogo? Surra. Vamos lá, então. Segundo jogo, agora quando o time foi para a Flórida, né? Foi lá para a terra do Mickey pegar o Orlando Magic e o time perdeu de 123-110. O que define esse jogo? Pipocada. Vamos lá, então. Aí, agora sim, né? O segundo jogo contra o Heat, mas na casa do Heat, foi 100-96. Briga. Teve briga mesmo. Foi quase, né? Na minha opinião, foi um quase. Vamos lá. Daí voltamos para casa, né? Para pegar o Nuggets. E foi um jogo bacana, hein? Foi um jogo brigado, mas faltou alguma coisa. E aí, o que define esse jogo? Jokic. Ai, caramba, pois é. Vamos lá. Daí, mais um jogo em casa, agora contra o Minnesota Timberwolves. O que define esse jogo aí? Nem lembro. Cara, foi uma decepção, mas o que não sai da cabeça se chama Jalen McDaniels. Ah, meu Deus, rebote. Rebote, matou umas bolas lá meio... Edwards no garrafão. 3 palavras. Tá bom, foi. Aí, era o jogo mais winnable que a gente tinha nessa sequência. Pelicans em casa contra Washington Wizards. 113-103. Valanciunas expulso. Já que é verdade. Por mais que as pessoas não acreditem, aquela expulsão lá comprometeu todo o plano de jogo, que era carregar destruiu. Quem que foi o pivô lá que jantou a gente lá? Daniel Gafford. Daniel Gafford, meu Deus, vamos pro próximo. Esse foi feio. Esse daqui depois a gente viajou para Milwaukee, né? E foi 135-110. Giannis. Pô, mas precisava voltar no final para fazer 50 pontos na nossa cabeça, cara. Eu acho que 50 pontos seriam 2 palavras melhores. Você foi bem nessa. Muito bom. Mas não precisava, a vaca já tinha morrido, já estava enterrada, ele foi lá para pisar em cima aí. Porra, essa doeu no ego, né? Caramba, essa foi triste mesmo. Aí depois fomos para Denver e perdemos por 122-113. Esse jogo altitude, hein? Altitude. Essa daí o Pelicans até que deu uma brigada. Vamos lá, né? O Pelicans estava lá no jogo, lá foi... Dava, mas não dava, porque a hora que chegou no vamos ver, não faltou, né? E o último jogo dessa losing streak que parecia que a gente... Eu acho que... foi contra o nosso querido Dallas. Esse jogo aqui, né? Só fazer um recap rápido aqui, né? Para quem não
Só para também falar para vocês que nesse jogo contra o Denver foi quando o nosso Ingram retornou aí, né? Então, ele foi meio devagar, ele foi meio devagarzinho ainda, com 16 pontos, mas começou, porque ele sempre é assim, né? A gente sabe que quando ele volta em uma marcha lenta aí. Ele nunca tá fora pelo número de jogos que ele não jogou, né? Sempre o que ele ficou de fora, mais 2 ou 3, né? É isso mesmo. Aí, gente, o jogo contra o Dallas. Esse jogo teve 2 momentos. Antes do Lucas se machucar, um toco lindo, né, que ele tomou, diga-se de passagem, e depois que ele saiu. Praticamente foram 2 jogos, né, desde que até o Lucas se machucar. Praticamente eles fizeram 70 pontos no primeiro tempo, né, enquanto o Pelicans fez 43. E no segundo tempo, eles perderam de 63 a 41. Então, quase que o time conseguiu uma virada aí. Mas quis o destino que as 10 derrotas acontecessem. E aí, Rafa, qual que é a definição para esse jogo? Retomada. É, isso aí, cara. Eu acho que tinha que fechar essas 10 derrotas aí pra ficar bonito na foto, né? Mas bonito não, ficar feio. 10 é um bom número. 10 é um bom número, mas eu queria dar as flores, inclusive, pro Ingram nesse jogo aí, né? Porque o Lucas saiu, porque ele tomou um toco do Ingram e caiu em cima do tornozelo. E isso mudou o jogo. Então, teoricamente, o Ingram mudou o jogo, né? Mesmo que indiretamente. Ele terminou quase um triple-double, né? Foi 26 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, né? Então... Pois é, que quando você tá perdendo de 35 pontos o jogo, é meio que impossível. Apesar do Mavs ser um bando de lixo ao redor do Luka. Era, né? Era, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente vai falar desse. Mas daqui a pouco o Irving ofende outra minoria, outro grupo de pessoas aí. É questão de tempo. Inclusive, ele apagou todas as mensagens antissemitas que ele tinha, né? Pô, sabe por quê? Porque o novo patrão dele é judeu, né? Puta merda. É inacreditável um cara tão fora da realidade assim. Boa sorte pro Luka, viu, cara? Eu gosto do Luka, cara, mas eu não sei o que ele fez pra merecer isso aí, não, cara. Pois é. Eu não sei, né? Se ele não renovar, é um contrato máximo que eles vão ter, mas não sei quem que vai querer ir pra lá. Mas eu não sei nem com que dinheiro que eles vão trazer alguém nesse, que se eles renovarem o Irving vai ser por 200 milhões aí, né? Eu não sei de onde eles vão... Não sei, cara. É verdade. Beleza, aí finalmente, quando você chega no fundo do poço, você tem que olhar pra cima e tentar fazer alguma coisa. E quem que apareceu no nosso caminho? Los Angeles Lakers, que achava que ia chegar aqui e ia empatar a campanha. LeBron tava para bater o recorde, então tava um clima bem animado, né? Mas o nosso Brandon Ingram, né, depois de um primeiro quarto não muito amigável, né, vamos dizer assim, finalizou a partida com 35 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, né? Com bastante gravidade aí para que os nossos chutadores, né, o nosso pivô que não defende pick and roll, que o nosso presida aí pudesse brilhar, né, além do Alvarado, né, criando algumas situações aí favoráveis para a gente. Então, Rafa, como é que, depois da retomada, o que foi esse jogo aí? O Embi. Não. Se tinha um jogo pra ganhar, era esse. Era contra o time que a gente tem a pique. O Embi. Depois dessa trade deadline, eu não sei mais não. Na época, a gente tava, a pior hipótese era Scoot. Não, tô brincando, mas é um jogo que tinha que ganhar, era must win, era esse do Lakers, né, Gilson? E, ainda bem que o Ingram finalmente compareceu, né? Deixou o camarote VIP dele aí dentro de quadra e
E ele ganhou o jogo pra gente, né? Não sei se Com você acha que ele foi tão certeza. bom assim, mas pra mim ele ganhou o jogo pra gente, sim. Com certeza, isso aí sem dúvida. Depois, num back-to-back contra Sacramento, né, na Copa Califórnia, né, que a gente só perdeu um jogo por enquanto, né, de 6. A gente pegou o Sacramento Kings, terceiro colocado na conferência, e aconteceu um atropelo. Foram 136-104, com 30 pontos de Trey Murphy III, aquele cara que você falou que com a escolha 17, depois de 3 anos, não estaria mais no Pelicans. Essa mágoa eu vou guardar aí por muitos anos para esfregar na sua cara. E aí, o que tu achou desse jogo? Além do que, nosso querido Larry Nance Jr. engoliu Domantas Sabonis, né, All-Star. E aí, que você fala desse jogo? Pois é, você nem citou o Ben Simmons, eu já tô no lucro, então. O que eu falo desse jogo? It's Trigger! Mereceu, cara. Ele tá muito mais agressivo, né? Indo à cesta, chutando. Então, quem espera dele, né? E o último jogo, né? Fechando essa sequência aí de 12 jogos, com 3 vitórias e 9 derrotas. A gente jogou contra o Atlanta Hawks, né? Foi um jogo aí meio parelho, né? Desde o primeiro quarto aí, né? O time aí conseguindo abrir uma vantagem, mas aí depois a gente caiu um pouquinho aí no final, dando chances aí para que o Atlanta pudesse chegar no finalzinho, né? Mas a gente acabou ganhando aí por 116-107, né? De novo com o nosso Ingram aqui jogando muito bem, fazendo 30 pontos, dando 8 assistências, né, e pegando 3 rebotes. Então foi um jogo aí bem parelho aí, né? Decidido aí quase no final, né? Porque o Bogdanovic aí tava acertando tudo, né? E o Calvo terminou com 16 assistências aí, né? Fazendo com um pick and roll aí bem... A gente sofrer, né? Que a gente já sofre normalmente, mas sofremos um pouquinho mais. E aí, Rafa, desse jogo aí, o que tu tem pra dizer pra galera? Collins auditando pro Pels. Poxa, infelizmente não deu certo essa propaganda. Ou felizmente, né? Ou felizmente, né? Tinha gente que já tava querendo, já estava sonhando com John Collins, mas eu não queria não. Mas tudo Eu bem. queria. Vou admitir novamente, eu acho que nós vamos conversar um pouquinho mais pra frente aí sobre o Não queima a pauta. Não queima a Mas pauta. no finalzinho, o John Collins tá com 9 pontos e 5 rebotes entrando no último quarto. Então, eu acho que ele sentiu a pressão da trade ali e falou, preciso dar um grau aqui, né? Mas não deu bom, não. No final, ele ainda cumprimentou todos os jogadores pelicanos e tudo mais, e achando já que podia vir, né? Mas acabou não vindo. Ai, gente, vamos lá. Então, pessoal, esse foi o nosso caminho, né? Vamos dizer assim, nesse caminho tortuoso que foram esses 12 jogos aí, mas a gente conseguiu retomar aí nesse finalzinho. Então, agora já mudando um pouco da nossa pauta, vamos falar um pouquinho do nosso querido Zion Williamson, né? Que foi escolhido, né, para ser um dos titulares do All-Star Game. Né? Ele terminou em quarto na votação popular, né? Ficando atrás do Homem de Vidro. Ficou em quarto, né, na votação da mídia. Mas entre os jogadores, a galera gosta do Zion, né? Ele terminou em terceiro, então ele acabou ficando entre os titulares, porém, né, devido à lesão aí na coxa, né, essa distensão aí, o Pelicans é muito, mas muito cuidadoso, né, com ele, né? Então ele não volta, né, até o All-Star Game, né? Então ele deve voltar depois do All-Star Break, sim, esperamos. E infelizmente ele não vai poder participar, né? Só o único nosso representante, né? A gente não vai ter nenhum CJ para chutar de 3,
vai ser o nosso querido Trey Murphy III. E aí, Rafa, o que tu acha aí desse All-Star Game aí sem Zion, mas com um possível campeonato de enterradas bem animado? Pois é, não só eu, como Pelicans, tava esperando um update mais positivo aí a respeito do Zion. Infelizmente, ele não é que ele teve um setback, ele só não evoluiu de acordo com o que o pessoal estava esperando, mas não quer dizer que ele regrediu, que eles têm alguma dor nem nada. É só que eles esperavam que ele tivesse condições de jogo antes do All-Star Game, e ele mesmo queria jogar o All-Star Game, mas não vai rolar mesmo. Para mim, sinceramente, indiferente, porque pro Pelicans nada muda ele jogar o All-Star Game ou não, para ele também nada muda jogar o All-Star Game ou não. O máximo que isso influenciaria seria na narrativa para ele ser All-NBA no fim do ano, e isso sim importa. Então, para nação pelicuda, aí o que a gente tem que ficar de olho é no All-NBA, porque isso daí influencia contrato. Então, se ele for selecionado para o All-NBA, ele automaticamente abre o gatilho, ele dá o gatilho de mais 36 milhões no contrato dele. Isso daí vai impactar o Pelicans por motivos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, que tem a ver também com a trade deadline. Então, o máximo que poderia rolar é ele querer jogar o All-Star Game só para construir a narrativa de que ele merece ser All-NBA, mas um cara do nível dele não precisa jogar o All-Star Game. Então, sinceramente, indiferente para nós todos. A gente só não vai ver ele no All-Star Game mesmo, que sinceramente, foda-se, né? Agora, é bom ter o Trey no campeonato de enterradas, até porque ele queria, né? O cara tava literalmente pedindo para ir pro Dunk Contest, então acho que vai ser muito legal de ter ele lá. Infelizmente, eu não acho que ele é o melhor dos 4 ou 5, acho que são 5, né? Anunciaram essa semana, o último. Mas eu não acho que ele é o melhor, mas eu acho que ele é bom o suficiente para, por exemplo, chegar no último round, 1x1 ali e tal. Mas eu não apostaria minha casa no Bet365 aí nele não, viu, galera? Não sei, o que você acha, Gilson? Você acha que ele tem potencial para ganhar? Eu preferia que ele fosse pro campeonato de arremesso de 3, né? Mas como ele gosta de dar umas enterradas eu aí, também, né? cara. Pô, cara, você leu minha mente, cara. Eu não sei o que ele tá querendo tanto o campeonato de enterrada, sendo que eu acho que ele tem mais chance no de 3. Acho que, sei lá, né? Ele podia concorrer nos dois, né? Seria interessante, né? Primeira vez que um jogador ia ter essas duas características. Não, acho que o Lavigne já participou dos dois. Não, mas não no mesmo All-Star Game, né? Eu acho que foi, não foi? Acho que foi. No último que ele participou, acho que ele foi nos dois, não foi? Não, Lavigne. Depois daquele campeonato que ele ganhou em cima do Aaron Gordon, acho que ele não participou mais de enterrado, não. Foi só. Eu acho que foi nesse que ele ganhou. No último que ele ganhou 2, né? Eu acho que ele participou sim. Não sei, agora eu preciso jogar na mãe Google aqui que me salva de todas. Mas o importante é participar, né? Ele ter visibilidade, que eu acho que é o que ele também está procurando, até pelo próprio próximo contrato dele, né? Que a gente vai comentar um pouquinho aí como é que vai ser essa off-season. Eu acho que para chutadores aí, eu acho que ele ganha mais, né? Do que só o pessoal que Atlético enterra, né? Mas ele tendo essas duas características aí, certamente ele vai ganhar um contratinho aí bem, bem bacana aí, que não seja que nem o do Duncan Robinson, né? Cota Duncan Robinson. Que aí também já foi um exagero, né? Beleza, All-Star Game, então vai acontecer aí na próxima semana. Pra gente aí só ficar de olho no nosso trigger. Então, gente, vamos falar do mais importante, o mais aguardado, o mais hypado, né, assunto desse último mês aí. A gente comentou bastante aí, né, nosso último episódio, o que o time precisava, que jogadores a gente poderia correr atrás, né? E assim, eu acho que infelizmente, né, a gente
a gente não acertou nada, né? O time fez só um cost saving, vamos dizer assim, né? Para no ano que vem já não começar na Luxury Tax e também ter mais opções aí de renovação de contrato que a gente vai conversar com vocês. Então, pessoal, com relação às trocas, né? Tiveram muitas trocas, mas quem roubou a cena realmente foi o nosso Brooklyn Nets, vamos dizer assim, né? Que não aguentou o Kyrie Irving, né? Com todas as situações aí que ele passou, né? E daí fizeram uma troca dele mandando pro Dallas, né? Ruim pra gente, porque é na nossa mesma divisão, né? Então nessa troca aí mandaram o Kyrie e pro Brooklyn foi o Spencer Dinwiddie, o Dorian Finney-Smith, né? E mais algumas escolhas aí para o nosso querido Brooklyn, né? Que ele acabou fechando aí a escolha de primeiro round de 2029, né? E 2 escolhas de segunda rodada, de 27 e 29. Caramba, Rafa, a gente já tá falando de escolha de 2029, cara, que loucura, né? Os caras, 2029 é daqui a 6 anos. 6 anos, eu não sei nem se eu vou estar vivo, cara. Daqui a 6 anos. Eu tenho certeza que eu não vou estar. Porra, quantos anos que esses caras têm agora? Eles têm 13 anos, 12 anos. Que isso, cara. Pois é, cara. Eu sei que o teu joelho já não vai estar existindo lá, né? Mas. Já virou pó, virou sopa. Ai, caramba, beleza. Aí, né, tivemos algumas pequenas trocas aí, né? Mas aqui algumas movimentaram um pouco mais, né? Principalmente o nosso Lakers, né? Que foi basicamente ressuscitado. Ressuscitaram o Lakers, estava quase morto, né? A nossa pique lá estava bem encaminhada para a gente ficar bem posicionado, agora já não sei, né? Conseguiram aí o meu compatriota, vamos dizer assim, né? O Rui Hashimura, né? Trocando pelo Kendrick Nunn, né? Mas escolhas de segundo round, né? Também lá para 2029. E além disso, né? Dentro dessas trocas ainda trouxeram um Mo Bamba, né? O Mo Bamba aí mandando o Thomas Bryant pro Denver, né? Que isso aí já afeta a gente também, que o Denver vai ter mais um pivô aí para ser reserva do Jokic, né? Tirar alguns minutinhos. E a principal troca aí, né? Que o Minnesota e o Utah patrocinaram aí o retorno do Lakers, né, para pelo menos brigar aí para vaga direto no playoff, liberando o D'Angelo Russell, Malik Beasley e Jarrett Vanderbilt. Então esse pacote aí, Beasley e Vanderbilt, era algo que estava no nosso radar e que seriam 2 peças importantes para a rotação, e foram trocadas pelo Lakers. E o Utah recebeu o quê? O Russell Westbrook, que muito provavelmente deve deixar uma grana na mesa e pegar buyout e buscar alguma equipe, né, que aceite ele. E uma escolha aí de primeira rodada de 2027 protegida, top 4. Cara, eu não entendo, olha, Rafa, isso aqui não me entra na cabeça, cara. E além disso, né, mandaram o Mike Conley aí pro Minnesota, né, e mais umas escolhazinhas aí de segunda rodada aí. E o nosso querido Nikhil, né, que vai pro time do Minnesota, né, vai jogar com o ex-auxiliar técnico nosso, que hoje é o técnico lá deles, né. Então, Rafa, o que tu achou aí desse Lakers aí que foi renascido das cinzas? Porra, aí é complicado, né? Eu vou começar pelo mais simples aí, que é o Nikhil, né? Parece que o Minnesota queria o Nikhil, porque, claro, o Chris Finch, que hoje é o técnico do Minnesota, já foi assistente, que nem você falou, do Pelicans, e já conhecia ele, gostava dele e tudo mais, então, whatever, né? Acho que tomara que dê certo, porque ele pareceu um moleque de gente boa, mas, porra,
O Lakers é brincadeira um negócio desse, né, cara? Eu entendo o Danny Ainge tá pensando mais no Utah do que no resto e não interessa, mas chega um ponto que o que não faz sentido é que, beleza, ele tá priorizando o time dele versus os outros, ele sabe que esse ano e ano que vem eles não vão brigar por título, e seja lá o que for, então não interessa quem eles reforçam. Mas não é assim, porque não faz sentido é justamente ele reforçar um time de mercado grande, um time que historicamente atrai free agents. Então, mesmo que ele esteja planejando, pô, daqui a 3, 4, 5 anos a gente vai estar com um time legal, brigando por título. Você está reforçando um time que tem capacidade de o tempo inteiro atrair bons jogadores. Não faz sentido você aliviar para ele. Basicamente, foi o que ele fez. Ele abriu as pernas pro Lakers por interesse do Jazz. Ele queria esse monte de picks, mas é coisa que a gente conversou até no grupo do WhatsApp, né? Quanto mais picks você tem, menos valor elas têm. Elas começam a se canibalizar, mas não é exatamente esse o termo que eu queria usar. Elas começam a se não é bem alejar também, mas elas começam a cortar um pouco. Elas começam, tipo, é overlap o que eu quero falar. Eu não sei falar isso daí. Ultrapassar. É meio que caiu uma em cima da outra, no sentido de que, cara, se você tem 15 picks nos próximos, sei lá, 5, 6, 7 drafts, o meu preço de início vai ser muito mais alto. Por quê? Porque eu sei que você tem muito a mais do que a maioria. Então eu posso cobrar de um time que tem pouco certas coisas, mas de você que tem muitas picks eu vou cobrar alguma coisa mais várias picks. Então elas começam a perder valor. Eu não sei como que o pessoal ainda não entendeu isso daí, que é o modelo do Thunder, né? O que o Thunder vai fazer com esse tanto de pick? Os caras vão fazer o quê? A próxima troca dos caras vai ser o quê? 8 picks de primeiro round? O que eles vão fazer com isso? E justamente porque as picks que eles têm não têm valor tão alto. Então, eu não sei muito bem o que aconteceu ali, o que o Danny Ainge está fazendo. Não sei se ele tá gaga, sei lá, velho. Mas eu sei que, infelizmente, eu acredito que foi uma trade deadline muito boa para o Lakers, sinceramente. Eles se reforçaram em partes do elenco que eles eram bem deficientes. Acho que não tem nenhum ponto do elenco do Lakers que não ficou melhor. Desde armador até alas, até wings, até bigs, todos os pontos ficaram melhores. Então é uma desgraça, né? A vida do pelicudo aí, né? O pelicano nunca pode ter uma vida fácil, né? Até quando o Lakers é um lixo, a gente tem a pick deles e os caras conseguem passar a perna no Danny Ainge de todas as pessoas, sei lá. É inacreditável, Gilson. Eu tô em choque, cara. Também, cara. Mas, boa notícia pra nós é, copo meio cheio, positivo, otimista. É que é um bando de cara que nunca jogou junto e os caras estão tendo que chegar numa situação muito complicada que é todo jogo tem que ganhar, né? O Lakers não tem muito espaço para erro, né? Então eles não têm esse tempo para se adaptar. O que pode acabar dando frutos pro Pelicans essa temporada, mas nas próximas picks aí que o Pelicans tem do Lakers, não sei, eu não tô tão confiante agora. Eu acho que para esse ano aí, dependendo da situação, a gente ainda consiga alguma coisa aí próxima da loteria, né? Mas para o ano que vem, realmente já vai mudar um pouquinho o cenário. Mas a gente pode pegar essa pique do ano que vem e mandar ela para 2025, né? Então temos essa opção também, né? Beleza. Aí, Rafa, outro time aí que meio que complicou a nossa vida, né, da nossa conferência, foi o Phoenix Suns, né, que convenceu Kevin Durant, que era o time para ele ir, né, para se juntar aí o Devin Booker e o Chris Paul, né, para tentar fazer essa caridade e ganhar esse anel que ele não ganhou até hoje, né.
Então, o Phoenix Suns adquiriu ele e o TJ Warren, que também já jogou em Phoenix, né? E daí, o que aconteceu? Meio que foi um assalto, vamos dizer assim, né? Um assalto entre aspas, né? Porque eles mandaram os top 5 jogadores da liga, né? Mas mandaram a escolha 2029 de primeiro round não protegida, de 28, uma pick swap, 2027, uma pick de primeira rodada não protegida, 2025 também uma não protegida, né? E desse ano também desprotegida. Eu acho que faz mais sentido para eles seria realmente essas picks aí de 27 para frente, que é quando o Kevin Durant aí deve terminar o contrato e o Chris Paul já deve estar aposentado. Então eu não sei como que vai ser para eles. E o que veio, né? Veio o Jay Crowder, que estava encostado lá. Veio o Ken Johnson, né? Que é um bom chutador, né, de 3. E, vamos dizer assim, o principal nome dessa troca aí, que foi o Mikal Bridges, né? Que eu acho que você vai comentar um pouquinho mais aí de como que foi essa negociação toda, né? Que seria o cara dessa troca, né? E daí, outros times que acabaram entrando nessa, né? O Jay Crowder acabou indo para Milwaukee, né? E o Indiana aí acabou absorvendo aí o contrato do George Hill e pegando algumas picks, mais Serge Ibaka e Jordan Nwora e algumas coisas nesse sentido, né? Então, o que tu achou aí do Phoenix aí, que foi pro all-in aí, teve que abrir mão de jogadores que eles não queriam, mas que agora parece que vão jogar tudo na mesa aí para tentar salvar o nosso Chris Paul. Pois é, Jusão, sai. Caramba, né, cara? Porra, tem que. Se eu pudesse, assim, eu trocaria muita coisa pro Pelicans ir pro leste. Que, pelo amor de Deus, né? Fala a verdade. Isso, cara? Quem não queria isso, né? Jesus Cristo. Todo mundo vem pro oeste. É inacreditável um negócio desse. Mas, enfim. O Suns, de fato, com o novo dono, e eu li um artigo da ESPN detalhando como que foi esse processo do Durant pro Suns. O que aconteceu foi que o novo dono do Suns, né, o Matt Ishbia, ele é um bilionário, ele jogou já basquete universitário, então ele foi até campeão da NCAA. Então, ele é um cara familiarizado com basquete. Ele não era muito familiarizado com o aspecto de negócio da NBA. E quem que ele escolheu, ou quem que ele pediu para meio que mentorar ele, foi justamente o dono do Nets, Joe Tsai, que também não é um cara lá muito ambientado com negócios na NBA, né? Ele é um cara de Taiwan, se eu não me engano. E não era muito o negócio dele. Ele é só um cara com dinheiro demais e pouca imaginação. Enfim, o que aconteceu foi que, jogando juntos pela seleção americana, o Durant e o Booker ficaram muito próximos e eles já tinham o desejo de jogar um com o outro juntos. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? O novo dono do Suns sendo mentorado pelo dono do Nets, a troca do Kyrie, e aí o Durant, na surdina dessa vez, diferente do que ele fez na off-season, ele conversou com o Joe Tsai a respeito de ser trocado, e ele queria ser trocado especificamente para o Suns. Ou seja, nenhum outro time tinha chance de conseguir o Durant agora na trade deadline. Talvez no final do ano, quando o Nets não conseguisse, né? Se o Nets não conseguisse trocar ele para o Suns, aí o Nets ia fazer o que era melhor para o Nets e talvez o Pelicans tivesse chance. Mas nessa trade deadline o Pelicans não tinha nenhuma chance, porque era ou Suns ou ficar em Brooklyn pro Durant. Então, o que aconteceu foi que eles queriam jogar juntos, e aí o Joe Tsai acabou fazendo algumas demandas pro Phoenix Suns, e o Phoenix Suns acabou atendendo, né? Entre elas, tava aí 4 picks de primeiro round protegidas, e o Cam Johnson e o Bridges eram também negociáveis. O Nets pediu isso, o Suns aceitou. Complica muito a vida do Pelicans, porque é um timaço, vamos falar a verdade, aqui é um timaço, né?
A única chance que muitos times no Oeste têm que se cruzarem com o Suns é falta de jogadores saudáveis, né? O Durant se machucar, ou o Chris Paul tá fora, ou o Booker tá fora, porque eles saudáveis, eu acho que eles são grandes candidatos a chegar à final novamente. Então complicou, mas complicou, que nem você falou, Gilson, complicou no curto prazo, né? Afinal, o Chris Paul aí, bom, aposentado em atividade, e o Kevin Durant também tem um histórico de lesões, tem 34 anos também, né? Então eu não sei até quantos mais anos eles têm aí de gasolina no tanque, vamos dizer. Mas para esse ano complicou, e eu acho que isso influenciou bastante também na performance do Careca na trade deadline. Tá certo. Agora, realmente, se o Duran no Oeste, do jeito que tá, o Kyrie também no Oeste, cara, esse ano a janela realmente estava bem apertada, né? Então, todo mundo esperava um splash move que não veio. Mas antes da gente falar do nosso Joselito, vou falar alguns outros times aí que se movimentaram. Tinha jogadores que estavam no nosso radar. Por exemplo, Jakob Poeltl, né, que voltou para Toronto, o time que draftou ele, né? Eu achei até um pacote meio marrom aí, Rafa, que foi o Ken Birch, mais uma escolha de primeira rodada de 2024, protegida top 6, e 2 escolhas de segundo round, né? O San Antonio agora tá cheio de escolhas de segundo round, não tá valendo muita coisa não, né? Pois é, Gilson, o Raptors pagou isso aí pelo direito de pagar o próximo contrato do Poeltl, né? Porque ele é free agent, né? É isso aí. Talvez tenha batido aí vamos dizer assim, que ele foi, né, na troca do Kawhi, né? Então, meio que deve ter batido um arrependimento aí. Então, ele foi e voltou para casa. Foi uma casa e voltou. Bolinha. Ele foi para um cara que conseguiu desenvolver bem o jogo dele, que talvez ele não conseguisse ir lá, né? O Pop desenvolveu bastante ele aí. Hoje ele é um pivô bem melhor do que quando ele saiu. Vamos lá. Aí tem umas trocas aqui do Oeste, né? Que entrou o Portland, né? Que eles trocaram o nosso querido Josh Hart, né? Aquele contrato maravilhoso. Foi pro Knicks, vai se juntar o amigo dele, Jalen Brunson. E também na cidade de Nova York, vai com outro amigo que é o Michael Bridges. Né? Então já estava até combinando jantar os três. O Portland recebeu Ken Reddish, né? Que eterna promessa aí, vamos ver. E mais uma escolha aí também de primeiro round aí protegida, de loteria top 14. E uns salários. Nessa troca, né? Ainda veio o Matisse Thybulle, né? Que é aquele bom defensor que não arremessa nada, mas que eu acho que para dar um pouco mais de profundidade aí pro nosso querido Damian Lillard, né? Aí daí o que aconteceu? Philadelphia pegou o Jalen McDaniels, né? Que é um daqueles McDaniels lá que a gente conversou no último episódio, né? E o Charlotte pegou mais umas picks aí e o Svi Mihailuk, né? Que veio nessa troca. Daqui eu acho que Portland meio que também é mais uma troca, né, Rafa? Essa daqui é interessante, que ele fez uma troca aí que ele recebeu o Kevin Knox e mandou o nosso Luvinha, né, que é o Gary Payton II, né, que é o jogador que eles pagaram aí, e mais para Golden State, né, tiveram umas escolhas aí no meio, né, e o Detroit pegou o James Wiseman, né, que foi escolha aí alta de loteria aí, né, nos últimos drafts, que acabou não virando nada, né, no Golden State. E o Atlanta Hawks recebeu o Sadiq Bey, que era um outro alvo que a gente tinha aí de um cara que podia contribuir pra gente. Mas o que aconteceu? O nosso Gary Payton II não passou no exame médico, né? Eles que constataram que ele estava jogando machucado. Aí parece que pode dar errado aqui nessa troca aí. Então o que tu acha dessa situação toda aí, Rafa? E principalmente focando aí nos times do Oeste, né? Que é o Portland e o Golden State.
Pois é, eu acho é pouco. O Gary Payton foi lá, deu um cagão na franquia Blazers. Não me interessa se os caras são horríveis ou se eles são bons ou não. Você é profissional, você não pode. Simplesmente não pode sair regaçando seu ex-empregador e justamente o empregador que pagou o contrato que você queria e ninguém mais estava disposto a pagar. Então eu acho bem pouco mesmo. E eu espero que dê tudo errado nessa troca aí mesmo, até porque eu não entendo o que o Detroit está querendo trazendo mais um 5 aí, mais um big, que é uma versão pior do Jalen Duren. Eu assim, até pro bem do Detroit, eu espero que dê errado, sinceramente. Não sei o que eles estão querendo com esse tanto de big aí, mas eu acho que sinceramente não move a agulha para ninguém, nem pro Golden State, nem pro Portland, nem para ninguém nisso aí. Eu meio que não sei muito bem em que minutos ou sinceramente de quem que o Gary Payton segundo aí tira minutos no Golden State, caso a troca role mesmo, né? E eu acredito até que o Thibault seja meio que um substituto dele, porque o Portland já tinha negociado, já estava avançado, mas é que tá, eu não vejo movendo a agulha para ninguém, não sei. Achei meio inútil, mas espero que o Gary Payton se foda nessa daí, porque, cara, o único time que tá disposto a pagar o que ele queria, ele foi lá depois de nenhum ano, começou o ano machucado, depois dos caras pagar o que ele queria, começou machucado, jogou meia dúzia de jogos e ainda saiu xingando o time que pagou o que ele queria. Eu acho que, puta, cara, pra mim, tomara que dê errado. E assim, outro time aí que também tá, dois times, né, na verdade, que se movimentaram, que ainda estão aí, que podem brigar aí para essas vagas de playoff, é o nosso Clippers, que adquiriu, Rafa, um jogador que eles trocaram com a gente há 10 anos atrás. Ai. Eric Gordon, o famoso chinelinho, voltou para Los Angeles, pro Clippers, o time que draftou ele. E perninha. E mais interessante dessa troca, que adivinha o que eles mandaram para Houston? John Wall. Que eles Jonathan Wall. O cara vai conseguir a proeza de ser waived 2 vezes pelo mesmo time. É isso aí, cara. É capaz de ele acontecer de novo ano que vem. Ele pode pedir música. Cara, é a segunda vez em 2 anos que o cara é cortado pelo mesmo time. Então, é impressionante isso. Cara, que loucura isso, olha. E além disso, nessa troca, quem se meteu aí no meio? O nosso Memphis Grizzlies, que tava doido pelo Odiano Nobe, né? Tava nessa briga aí. Mandou aí o contratinho aí do Danny Green, aí, que não jogou praticamente o ano todo, machucado. E pegou o Luke Kennard, que era um jogador aí que eu até gostava, né? Pro arremesso dele, inteligência e tudo mais. Então aí tirou um que não tava jogando por mais um arremessador para jogar com o Jamoran aí, né? Complementando, Rafa, o Clippers, né, ainda pegou o Mason Plumlee, né, que é o Jokic dos pobres, né, lá do Charlotte, e mandou o Red Jackson, que muito provavelmente deve também ser dispensado, né. Então o que tu achou desses movimentos aí do Clippers, que tá muito próximo da gente, e o Memphis, né, também, que se movimentou? Pois é, eu gostei do que o Clippers fez, sinceramente, e tem até um papo aí de que eles vão atrás do Westbrook. Aí eu torço que eles vão atrás do Westbrook mesmo, porque vai atrapalhar bastante eles. Mas Mas eu acho que por enquanto, se o Clippers não fizer mais nada, eu acho que eles estão muito bem posicionados também. Espero que eles tragam o Westbrook para atrapalhar tudo. O Memphis, eu não gostei do que o Memphis fez, não pelo Luke Kennard, mas pelo que eles podem oferecer pro Luke Kennard, em quesito de role mesmo, de papel no time. Eu acho que o Kennard, ele é um cara que ele consegue ser um cara de catch and shoot, ele consegue ser um cara que
O Ja Morant arma arremessos livres para ele mata a bolinha, beleza, maravilha, só que eu acho que ele tem ainda essa arma de ter a bola na mão contra as segundas unidades, e eu acho que é uma arma poderosa, eu acho que ele consegue ajudar bastante sendo a primeira, não a primeira, mas a segunda opção contra segundas unidades. Eu acho que ele seria excelente, eu acho que ele é o tipo de role player que ia se dar muito bem jogando, por exemplo, com o CJ McCollum contra uma segunda unidade, eles iam engolir times. Então eu não consigo imaginar que segunda unidade que eles vão rodar lá em Memphis que joga com as coisas, né, que exalta o que o Luke Kennard faz de bom. Eu não consigo imaginar. Vão meter o Desmond Bane com ele lá, não vai dar certo. Vai meter o Ja Morant, não sei até que ponto que ele vai conseguir levar tanto o jogo do Luke Kennard. Então eu acho que ele, assim, no vácuo, ele é um bom jogador. Eu acho que ele encaixa em certos times. E o Pelicans seria um encaixe 1000 vezes melhor do que o Memphis Grizzlies. Agora, se vai dar certo ou não sei, né? Às vezes o técnico dos caras lá é bom, né? Mas não parece ser. E, sei lá, eu acho que ele teria opções onde o encaixe seria melhor. Mas, por isso que eu não gostei muito do que o Grizzlies fez e não tô muito preocupado com o Grizzlies, não. Sinceramente. Mas o Clippers me deu também um friozinho na barriga ligeiro. Até eles trazerem o Westbrook, eu tô com um friozinho na barriga. Depois que o Westbrook assinar, eu já tô mais tranquilo. E outra coisa que eu vi esse nome aqui, né? Sean Highland. Aí eu falei, caramba, que jogador é esse? Aí eu lembrei, o Bones Highland. Ainda foi. Moçada! Ainda foi para o Clippers, né? Então o Clippers aí se movimentou bastante também nessa. Pois é, eu ainda vi um gringo falando que era o movimento natural porque Nugget não tem que ter osso. Eu falei, meu Deus, eu ri disso. Porra, eu juro que eu ri. É isso, não, cara. Olha só. Tá certo. Vamos lá, então. E o mais importante pra gente, você que esperou até esse momento, a troca que o Pelicans fez. Não foi a que Rufem os tambores. Não foi a que você queria, mas a que você precisava. Por mais que você não saiba, você precisava dessa troca, né? Que foi mandar o Devonte Graham, né, que ainda tinha mais 2 anos de contrato, né, além desse, sendo que o último era parcialmente garantido, né, e foram mandados mais 4 escolhas de segunda rodada. Pois é, a gente está falando aqui que escolha de segunda rodada está falando menos que o real aqui. E o que veio pra gente? O Joselito, né, o Josh Richardson, né, com um salário expirante de 12 milhões, que no caso, ano que vem, já não vai contar na folha e já vai colocar o time abaixo, né, da Luxury Tax, né, que ano que vem está projetado aí para ser 162 milhões, mas aí o time, tirando isso daí, vai começar aí com uns 10 milhões aí para estar trabalhando aí dentro dessa margem e negociando alguns salários que o Rafa vai comentar aí, né. Mas aí, Rafa, o que você achou, né? Porque todo mundo esperava o Giannobi, depois que teve a troca com o Mikal Bridges, depois John Collins, né, que já tava, né? Ou Bogdanovic, ou sei lá, qualquer outra coisa, menos Terrence Ross. Não, aí tu já tá querendo que o pessoal desista de escutar o resto, cacete. Não, foi mal, galera. Foi mal. Parei de zoar. A gente vai falar do buyout daqui a pouco, mas assim, gente, é um movimento de cost save, né? Então, baixar aí, dar um pouquinho mais de dinheirinho pra tia Benson aí, né? Subir aí esse... para 3 milhões aí esse tax que a gente tem aí, né, para chegar nos 150 milhões atuais. Mas aí, Rafa, fala aí pra galera aí tudo que tem por trás dessa troca aí, né? Bom, vamos lá. Para começar, eu só queria pontuar que o nosso querido Devonte Graham... Eita, rapaz, não sei o que aconteceu aqui que desatualizou, mas a última vez que eu vi aqui, ele tá jogando nesse exato momento, tá no 3º quarto, pelo que tá aparecendo aqui. Não, no 4º quarto, agora atualizou.
O último quarto, San Antonio e Detroit, o desgraçado Devontae Graham jogou 20 minutos, meteu 15 pontos, 3 rebotes e 2 assistências no primeiro jogo contra o Spurs. Óbvio, né? Então, mas enfim. O Pelicans fez esse movimento e me deixou, eu não vou dizer preocupado, mas me deixou um pouco hesitante. Não porque não trouxe uma estrela, não porque não trouxe o Odi ou o Mikal, ou seja lá quem for, mas pelo que isso sinaliza. E assim, se eu, que sou um Zé Ninguém, tô vendo isso, eu tenho absoluta certeza que os caras que são profissionais, os GMs e os caras que estudam os outros times ali na NBA, eles já estão vendo isso daí faz milhas já. Que é o quê? O Pelicans está sinalizando que não vai pagar Luxury Tax, a não ser que tenha certeza, entre aspas, né, que tem uma grande chance de ir longe mesmo, e longe eu digo final de conferência, final da NBA, esse tipo de longe, assim. Coisa que a gente nunca fez na história da franquia, diga-se de passagem, né? Então isso é uma coisa ruim na minha visão. Não interessa o Jay Rich, sinceramente, aí o nosso Josuelito aí, o Devontae, assim, eu acho que, sinceramente, o Jay Rich é um jogador melhor do que o Devontae Graham. Ele é mais alto, ele mata a bola tanto quanto o Devontae, e ele é mais defensivamente capaz do que o Devontae. Então, eu acho que o Pelicans é um time melhor hoje, não muito, mas pouca coisa, mas é. E o Jay Rich, inclusive, ele nem é tão velho, ele tem 30 anos, né? Então, ele não é exatamente, a gente trouxe um idoso aí, mas essa sinalização aí do Pelicans aí me quebra. E óbvio que o Pelicans vai dar o spin deles aí, o PR, né, o Relações Públicas do Pelicans vai agir legal, dizendo que a gente está guardando, né, os assets para trazer uma próxima estrela, uma próxima peça que faltar para o campeonato, seja lá o que for. E que agora a gente, inclusive, a atualização 18 pontos para o Devontae Graham em 21 minutos, mas eu não gosto da sinalização de o Pelicans estar economizando. E por quê? Porque você não tem um jogador que nem o Zion Williamson todo dia. Você não tem um jogador que nem Zion Williamson nunca, sinceramente. O Pelicans tem sido muito sortudo no draft, de ter pego primeiras escolhas em anos de jogadores excelentes. Então a gente teve muita sorte nesse quesito, mas não é um bom sinal, sinceramente, quando você tem um cara que nem o Zion, que já mostrou que é nível corrida de MVP. Se ele não é nível para ganhar MVP, pelo menos era corrida do MVP. Quando ele estava saudável, ele estava dominando. E, assim, se ele não se machucasse, eu tenho certeza que ele estaria no top 5 de MVP da NBA. Com certeza seria o NBA. Então, você não tem um cara desse calibre todo dia, ou toda interação que você tem do seu elenco. E você fazer um movimento desse, para mim, me passa a imagem errada, justamente para um cara que nem o Zion, para a família dele que é tão influente e tudo mais, né? Então, eu não gostei pelo recado que passa. O jogador em si é melhor que o Devontae, vambora. Josh Richardson é melhor, mas eu não gosto do recado que a tia Benson tá passando aí de só vou abrir a carteira de fato mesmo quando eu tiver uma certeza que sabe-se lá quando que vai vir. Então, eu, sinceramente, assim, eu não gostei do recado. Agora, em relação a outros movimentos, o que o Pelicans podia ter feito, o Giannobi, Mikal Bridges, John Collins, desculpa. O Pelicans tentou o OG, o que eu sei, e eu troquei ideia com um gringo que é bem relacionado no Pelicans, então, tipo, é uma informação assim que eu confio realmente.
é que o Pelicans tentou o OG, mas o preço era surreal, tanto que ninguém conseguiu o OG. Somado ao fato de que o OG Anunoby queria mais toques, queria mais arremessos, ele queria um papel mais proeminente no time, coisa que a gente não tem como oferecer, sinceramente. Eu não acho que o Willie, e eu particularmente também não daria mais toques para ele do que Zion Williamson, Brandon Ingram e CJ McCollum. Então, ele inevitavelmente seria a quarta opção no Pelicans e não é o que ele queria. Logo, eu acho que isso daí também foi meio que um fator para o Pelicans não se exaltar muito nas propostas. Quanto ao Mikal Bridges, foi o Pelicans que ofereceu 4 picks para os caras, sim. O Nets não queria realmente negociar o cara. Paciência, né? Takes two to tango, precisa de 2 para dançar. Só o Pelicans está disposto a abrir mão de uma porrada de picks e tal, não sei o que lá. O Nets aparentemente queria, além das picks, um jovem jogador que o Pelicans não queria abrir mão, tipo Dyson ou Trey. Então isso daí já foi meio que um deal breaker. Além do mais, o Nets tem zero interesse em rebuild. O Nets ele quer picks para trocar por jogadores que produzam. Por que isso? Porque o Nets não tem nenhuma das picks dele na próxima década. Todas as picks do Nets estão com o Houston Rockets. Então, para eles não é interessante acumular um monte de picks para draftar jogadores ou seja o que for. O Nets quer jogadores ou picks que eles possam flipar por jogadores que vão ajudar a ganhar jogos agora. Então, isso daí acaba atrapalhando um pouco a negociação com o Pelicans. Quanto ao John Collins, o Hawks tinha uma proposta de Harrison Barnes, mais uma pick de primeiro round, que eles não aceitaram. E o David Griffin não estava oferecendo uma pick. Não estava oferecendo pick de primeiro round nenhuma. Então, o Hawks se recusou a negociar sem uma pick de primeiro round que o David Griffin não queria incluir. Dado isso tudo aí que eu soltei para vocês aí, que é o que eu sei, eu não tenho mais informações, o máximo que eu conversei, o máximo que eu consegui me aprofundar foi isso mesmo. O Pelicans ainda passou uma má mensagem dando um salary dump, basicamente. E por quê? Porque, novamente, se a gente está chegando nessa conclusão, os outros GMs já chegaram nessa conclusão também, de que o Pelicans pagou uma pick de primeiro round para ter o Devontae Graham e depois pagou mais 4 picks de segundo round para se livrar do cara que eles pagaram uma pick de primeiro round para ter. Então, isso daí fica na mente dos caras, isso daí é um fator de negociação onde o pessoal acha que eles podem empurrar um cara pro Griffin. E qual que é o jeito que o Griffin opera, aparentemente? É meio que de um cara que vai no brechó, vamos dizer assim. O cara quer comprar uma coisa que não é tão valorizada pelos outros a um preço baixo e tentar depois flipar por um valor mais alto e lucrar nisso daí. Isso é bom para um time em reconstrução, que nem o Pelicans era quando ele chegou. Mas agora, no atual estágio que o Pelicans está, eu acho que a gente vai precisar mudar um pouco desse approach aí. E eu tenho esperança, justamente porque o Griffin estava no Cleveland, que teve o LeBron James, e o Griffin mostrou que ele conseguia flipar jogadores por valor imediato, entre aspas, né, para transformar o Cleveland num contender. Então, eu não acho que o Griffin é incapaz de reconhecer, pô, agora é hora de ir atrás no título e flipar valor por jogadores que talvez não valham tanto, mas que vão ajudar a gente a chegar longe ou a ganhar um título. Eu não acho que ele é incapaz disso, eu acho que ele é bem consciente a respeito disso. Então eu não estou muito preocupado a respeito do Griffin. O que me preocupa um pouquinho mais é a tia Benson mesmo, é a Gayle Benson, não estando disposta a pagar luxury tax. Eu não sei até que ponto que o Griffin pode ser agressivo. Talvez ele esteja com as mãos amarradas. E aí eu queria saber a tua opinião também. Oi, Gilson. Já falei pra caramba aqui, então eu queria saber a tua opinião. Você acha que ela tá com a mão amarrada? O que você achou da trade deadline aí?
eu particularmente acho que o Griffin tá com as mãos um pouco amarradas por conta da Gayle Benson tá limitando ele financeiramente. O que você acha? Cara, eu, assim, se fosse por isso, o Saints não faria o que faz todo ano, né? Que é basicamente dar dinheiro aí para poder operar do jeito que opera. Talvez o que falte para ele é mostrar, né? Fazer que nem o Mickey Loomis faz lá, mostrar para ela que dá para manter o time competitivo, dá para o time chegar, né? Talvez ainda não tenha essa manha aí para chegar assim, olha, paga esse daqui que a gente vai conseguir aquilo ali. Então, eu não sei, eu vou ficar um pouco em cima do muro, assim, eu quero esperar ver o que vai acontecer na off-season, que eu acho onde que a gente deve se movimentar mais. Mas, assim, mensagens são mensagens, né? Algumas ficam mais claras, outras não, né? Mas essa do Devontae aí de trazer ele por uma escolha de primeira rodada e mandar ele embora por 4, realmente não é uma mensagem que a gente queria ter, né, de um jogador que a gente estava se desfazendo. Né? Mas é o impacto disso, né, como a gente até estava conversando antes, que realmente isso também dá para o time uma flexibilidade de negociar alguns contratos aí, por exemplo, do próprio Herb Jones, né, que ano que vem aí já estaria entrando já na team option e daí se não virar um agente livre, né? Então tem essa oportunidade de dar um bom contrato para ele. O próprio Najee também de renegociar aí alguma coisa. Então são escolhas, né? Então o Devontae realmente estava totalmente fora da rotação. Né, o Willie gosta muito dele, mas não estava ajudando o time, principalmente quando ele botava ele com o Rossé ou ele junto com o CJ, o time ficava muito enfraquecido, né, realmente, e não conseguia entregar o que a gente esperava. Então é uma situação aí que, assim, mensagens são dadas todas as horas, né? Então, assim, a gente espera que a gente consiga escolhas melhores aí na próxima temporada, né? Até porque tem alguns casos, como o próprio Valanciunas aí, que tem um contrato para o ano que vem já vai ser expirante, e também parece que não tem muito tempo no time. Então, assim, vamos ter várias opções, né, realmente nessa off-season, e daí a gente é bom realmente ter essas opções abertas e para ver que oportunidades vão aparecer, né? Então vamos ficar de olho, pelo menos o que pode acontecer nessa sequência. Mas, assim, até a gente já se estendeu demais aqui, Rafa, mas no mercado de buyout, Rafa, esses jogadores aí que foram dispensados, vão ser dispensados, eu acho que não, né? Que eu acho que o Gary Temple ainda quer ganhar mais de 5 milhões aí do ano que vem, então não sei se ele vai querer ser dispensado agora. Mas caso ocorra aí realmente alguma dispensa de algum jogador, tem algum desses aí que tu traria aí para compor elenco, para dar uma oportunidade ou ser algum fator aí no playoff? Bom, Gilson, só para complementar super rápido aí o que você acabou de falar, o Herb Jones foi uma escolha de segundo round, né? Então ele assinou um contrato de 3 anos, 2 anos garantidos, ele está no segundo ano agora, e o ano que vem é uma team option. O Pelicans pode aceitar essa team option por 1,8 milhão, menos de 2 milhões, sairia super barato e é um puta valor pelo que o Herb produz. Mas, como o Pelicans se livrou de 12 milhões e meio aí do Devontae, o Pelicans ficou sem um salário intermediário, vamos dizer assim, que poderia agregar numa troca por um salário maior na off-season ou na próxima temporada. Então, não descartem o Pelicans recusar a team option do Herb Jones e oferecer para ele algum contrato tipo 4 anos, 48 milhões, 3 anos, 36 milhões, que daria uns 12 milhões por ano, seria mais ou menos o que o Devontae ganhava. Para quê? Justamente para ele ter um salário atrativo, um salário compatível, vamos dizer assim, né,
com uma troca maior, porque você colocar o Herb Jones lá numa troca por um cara que ganha 35 milhões de dólares, ele conta com 1,8 milhão. Ele não ajuda, e aí você tem que jogar um monte de bagre, ou você tem que jogar jogadores que você não quer, tipo o CJ, numa troca para bater salário. Então, não excluam o Pelicans, não fiquem assustados também se o Pelicans declinar uma player option super barata para renegociar, né, para oferecer um contrato maior para o Herb Jones. Esse seria o motivo. Agora, quanto ao buyout, eu, sinceramente, agora vocês vão me zoar, mas eu estaria de olho no Terrence Ross. Eu realmente acho que ele é aquele microwave, ele é aquele tipo de cara que, se pegar fogo, ele ganha um jogo para você sair do banco em 15 minutos. Eu acho que ele é um cara que não liga de sair do banco, ele é um cara que sabe muito bem o estágio da carreira que ele tá e o papel que ele tem que desempenhar. Eu realmente gosto muito do jogo dele, eu acho que ele encaixa perfeitamente saindo do banco. Ele tem tamanho também de wing, então acho que ele não atrapalha a gente. Inclusive ele é maior que o nosso Josuelito. Mas um cara que eu gostaria que viesse para o Pelicans, mas eu tenho quase certeza que não vem, seria o Kevin Love. Um big que pega rebote, então ajudaria pra caramba no nosso departamento rebotes aí contra a segunda unidade e mata a bola de fora. Eu totalmente daria wave no Jackson Hayes. Ele não entra em quadra mesmo, então ele protege o aro, mas ele não pisa em quadra. E toda vez que ele pisa em quadra, para cada toco que ele dá, ele toma 2 decisões erradas. Eu gostaria, sinceramente, desses dois aí, do Terrence Ross e do Kevin Love. Acho que eles ajudariam pra caramba a gente. Não elevariam a gente a patamar de contender, mas eu acho que eles seriam 2 veteranos que sabem o que estão fazendo e ajudariam dentro de quadra e fora de quadra, claro, em minutos limitados, mas são 2 caras que eu tentaria realmente buscar. O Pelicans ainda tem, aí, que nem você falou, uma gordurinha aí, 3 milhões aí embaixo do cap, então quem sabe o Pelicans pode oferecer mais do que o mínimo para algum desses caras e pelo menos pegar um mercenário, né? Não sei, o que você acha aí, Gilson? Cara, eu não sei também o que pode acontecer, mas assim, um cara que eu gosto, né, que deve entrar no mercado é o Will Barton, mas também não sei se ele vai querer vir para cá. De armadores aí deve ter um John Wall aí voando, o Red Jackson, o próprio Westbrook, mas eu acho que não cabe aqui. De jogadores mais altos, eu acho que o Kevin Love não sei se vai estar disponível, não sei se eles vão querer liberar ele do Cavs agora, até porque hoje ele tá mais com uma presença de vestiário que jogador propriamente dito, mas um cara assim talvez possa vir, se a gente der um wave aí no Jackson, seria o próprio Ibaka, né? Que ele é aquele cara que vai entrar poucos minutos, talvez consiga defender um pouco o garrafão, né? Melhor do que o Valanciunas, e também mata uma bolinha, né? Mas papel muito reduzido, né? Que a gente sabe que em playoff quem vai jogar mais é o Larry Nance, mas é bom ter algumas opções dessas caso apareçam. Mas eu também estou muito cético que a gente vai fazer algum movimento nesse mercado aí. Mas, né? Eu acho que a gente já foi demais, já falamos até demais, né? Se empolgou aqui, era para ser um negócio muito rápido, mas a gente acaba, quando a gente vai falando aqui de certos assuntos, a gente se empolga. Mas depois de quase um mês aí, né, mais de 15 dias aí, a gente voltar aí, sempre é bom pra gente atualizar e botar o papo em dia, né? Então, Rafa, tem mais algum destaque aí? Se não, manda um abraço, um salve, e onde não te encontrar aí pra galera. Boa, Gilson. Isso. Então, rapaziada, não esperem Zion, não esperem Dyson. Hoje também, né, não tem o nosso Josuelito aí, então a gente vai meio que com o time um pouquinho baleado, se bem que o Devontae tá fora da rotação mesmo, né? Mas eu não sei, vamos saber de vocês aí, não sei, mas de quem que o Jay Rich pega os minutos?
Nigel Marshall, Dyson Daniels, quem que abriria minutos aí? Porque eventualmente depois do All-Star Game, o Zion Williamson muito provavelmente vai voltar. Dyson Daniels também provavelmente vai voltar. Então, onde que o Jason Richardson pega minutos? Se é que pega, queria saber de vocês aí. No mais, muito obrigado pela audiência, pela paciência. E mandem de novo sugestões, perguntas, xingamentos, tudo aí pra gente. Quer me encontrar é só no WhatsApp mesmo, sinto muito, mas é isso aí. Um abraço e muito obrigado por vocês. Não esquece de passar lá no Fama na Net, no Pericanos no Brasil, no YouTube. E no mais é isso aí. Um abraço. Beleza, Rafa. É isso mesmo, pessoal, porque de onde que vão tirar minutos aí pro Joselito, né? Vai ser algo que a gente vai ver aí nos próximos jogos. Mas só um ponto, né? O nosso querido Joselito aí, ele mata bastante catch shoot aí do corner, né? Então, vai que, né? Vai estar num dia iluminado aí, bota o Trey de um lado, ele do outro, e o Zion atacando a cesta com o Ingram e o CJ. Deve sobrar uns arremessinhos livres aí para essa galera aí. Então, vamos ver. É bom ter opção, né? Para que em determinados jogos a gente possa chegar realmente e conseguir ganhar jogos, né, difíceis. Né? Um outro nome, né, que a gente até falou, né, que foi o próprio Doug McDermott, que tem um salário parecido, mas só que tem mais um ano de contrato. Ele é mais unidimensional do que o próprio Joselito aí, né, que tem, pelo menos é um defensor mais, vamos dizer assim, mais respeitável, né, e tem um wingspan, Rafa, de 2,08 metros, né, então o cara realmente pode fazer aquela linha de passe lá bacana que o Willie Green tanto gosta, né. Então, gente, vamos aguardar, né, aproveitem aí o All-Star, né, que vai estar chegando. A gente espera aí emendar mais algumas vitórias. Hoje vai ser difícil, né? Contra o Cavs. A gente está gravando antes desse jogo, começa meia-noite. E que o Cavs está vindo de 4 vitórias. Vamos ver se o time que quase ganhou lá, né, em Cleveland, né, sem as suas estrelas, ver se agora a gente consegue pegar essa vitória aí. E na sequência, né, vamos ter mais 2 jogos contra o Oklahoma e fechando nessa sequência aí antes do All-Star, né? Para daí a gente estar preparado, né, para esse retorno do Zion aí contra o Toronto, dia 23. Só para comentar, Devontae Motherfucking Graham, 26 pontos, 3 rebotes e 3 assistências no primeiro jogo com o Spurs. Parabéns. Eu acho que o Spurs já deve ter gostado da troca. Acho que eles Os caras passaram a perna. Os caras vão estender o Devontae. Pelo amor de Deus. Cara, mas o Pop gosta desse tipo de jogador, cara. A gente sabe disso. Faz o cara render mais. A gente não vai... vamos esperar aí como é que o time vai voltar aí do All-Star Games. A gente espera que vai ter mais essa opção aí, né? Um cara que pode contribuir um pouquinho nos minutos que tiver. E daí com o CJ, o BI e o Zion, né, ver como que esse time vai, né, até se a gente vai conseguir ter mando de quadra, se a gente vai cair dentro se classifica direto, ou pro play-in, que a gente espera que não, né, mas o Oeste tá muito concorrido, e daí, né, mais daqui a uns 15 dias aí a gente volta para vocês, falando como é que foi essa adaptação do nosso nosso Joselito. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até a próxima. Olá, nação pelicana. Estou aqui para trazer um recado muito importante para vocês. O Super Bowl está chegando e a FN Network está em contagem regressiva para um dos maiores eventos esportivos do ano. Porém, esse ano, essa contagem regressiva será em parceria com o Esporte América. Isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes internacionais do Brasil está junto com a maior loja de artigos de esportes americanos do Brasil. A Esporte América é a única loja reconhecida do Brasil pela NFL,
com produtos de todos os 32 times, além de contar com produtos da NBA, MLB e NHL. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo, cabe no seu bolso. Lá você encontra desde camisas de R$ 59,90, flâmulas por R$ 69,90, até réplicas de capacetes incríveis. Tem opção para todos os gostos. E aí, gostou? Que tal chegar no Super Bowl com aquela camiseta maneira? Para te deixar ainda mais empolgado, a Esporte América está oferecendo exclusivamente para você, nosso ouvinte, um cupom de desconto de 10%. Todos os produtos da loja com 10% de desconto usando o cupom FNN10. Não é promoção, é a parceria FN Network e Esporte América, a loja licenciada de NFL para o Brasil. Lembrando que você encontra artigos da MLB, NHL e, mais importante para nós, da NBA. Tudo original e com muitas opções. Vamos juntos nessa parceria, a FN Network e a Esporte América, a loja que vai conquistar você e seu guarda-roupa. Na descrição aqui do episódio tem o link da loja. Bora mostrar nossa paixão da cabeça aos pés. FN Network.